Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Começou a semana, semifinal de Liberta no Radar. Boa tarde a todos vocês, ligados na Band TV. Estamos começando os nossos donos da bola para o Rio Grande do Sul, Band TV e também na Rádio Bandeirantes. Isso mesmo, temos transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e no YouTube. Onde está a nossa enquete Poker? Vai lá no YouTube, aba Comunidades Poker, transformando vidas com o esporte. E participe desta enquete interativa, que hoje pergunta para vocês: se você fosse o técnico do Inter, como jogaria contra o Fluminense? 2 zagueiros e Hugo Malho na lateral, 2 zagueiros e Bustos na lateral, como ele vinha jogando até então, ou com 3 zagueiros, todo mundo lá na live do YouTube, aba Comunidades, participando conosco. Vamos ao Rio de Janeiro, donos da bola, abrindo seus trabalhos no Rio de Janeiro, palco do jogo de ida na quarta-feira entre Flu e Inter. Lucas Dias, as tuas primeiras informações ambientais do Rio de Janeiro. Torcedor do Flu está feliz da vida. Ontem o Flamengo ficou só no vice da Copa do Brasil. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Já estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu, Lucas Dias, também Daniel Oliveira, narrador da Rádio Bandeirantes, está comigo também nessa aqui. Já estamos aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, porque o Internacional vai ter esse compromisso tão importante contra o Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores na próxima quarta-feira. E, de fato, né, Meneghetti, um clima diferente, porque ele ainda não é pensando na partida da Libertadores da quarta-feira, ainda é muito da repercussão do que foi a final da Copa do Brasil ontem à tarde, lá no Morumbi, em São Paulo. O empate do Flamengo tinha perdido na ida aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, e por isso o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Então a repercussão ainda está nesse lado, ainda está nesse sentido, Meneghetti. E essa repercussão também passa para o torcedor do Fluminense, que assim como o torcedor do Botafogo e do Vasco, está comemorando muito essa derrota e esse vice-campeonato do Flamengo. Ribeiro Neto, seu primeiro questionamento para o Lucas Dias. Pois sabe que eu estava te ouvindo hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, Meneghetti. Tu fez um link com a derrota do Flamengo, né? Que isso poderia ser um estímulo a mais para o Fluminense. Sempre entra, né, no bastidor, né, da torcida, sempre tem isso. Eu acho que tem a ver. Pode ser. Mas isso não tira o que eu acho que os próprios jogadores do Fluminense estão fazendo. Lucas Dias, eu quero te perguntar, eu sei que vocês chegaram agora e tal, não sei o quê. Mas eu quero saber do ambiente carioca em relação a esse confronto. É da necessidade mesmo do Fluminense garantir a coisa no primeiro jogo? Se tem essa ideia, tá, Ribeiro? O Fluminense, obviamente, respeita muito o Inter, assim como o Inter respeita o Fluminense. Até não estou entrando no mérito aquele da brincadeira da vacina, de um jogar o favoritismo para o outro lado, enfim. O Inter coloca esse favoritismo do Fluminense, não é novidade. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre o Fluminense ser o favorito nesse confronto em diversos momentos, mas aqui no Rio de Janeiro não é que o Fluminense não está aceitando, mas o Fluminense talvez não esteja entrando nesse jogo de favorito ou não. Aqui não se fala muito de favoritismo, se fala de um Fluminense que tem capacidade e que, em relação ao Inter, tem um trabalho de mais tempo. Eu até andei por Copacabana há pouco tempo, antes da gente entrar aqui com vocês nos Donos da Bola. Eu fui até quase à beira da praia de Copacabana, passei por algumas bancas de revistas, que aqui tem várias, tá? No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, já não é mais tão comum. E eu olhei alguns jornais e a gente estava observando, tá? Que ainda, repito, a repercussão é muito grande do que aconteceu com o Flamengo, mas em relação ao Fluminense, em todos os jornais possíveis aqui do Rio de Janeiro, a gente vê a imagem do Marcelo, por exemplo, que é um jogador que, além de uma liderança técnica, é também no bastidor do Fluminense e está voltando de um período afastado dos gramados por lesão. Só fez uma partida desde que voltou aos gramados, depois entrou alguns minutos contra o Cruzeiro no meio de semana pelo Brasileirão. Então tem muita expectativa. Mas, assim, o Fluminense não entra como a gente entra no Sul nessa questão de favorito ou não. Imagina o teu sacrifício, né, para caminhar até a beira da praia em Copacabana, é uma coisa, realmente é muito trabalho isso, né? Vai lá na beira da praia, bota o pezinho no mar e tal, eu imagino. E ainda ganha para fazer isso, né? Ainda ganha do Grupo Bandeirantes de Comunicação para fazer turismo no Rio de Janeiro. Baldasso.
Sobre mobilização, um pouco dentro da ideia de ambiente. Eu quero te passar a minha impressão daqui, Lucas. Eu vejo um Internacional ligado, mobilizado, enlouquecido, Kudê, dedo na tomada, treinamento como se fosse jogo, e loucura, e grita, e vai, e é um ou outro dia de folga lá de vez em quando, e trabalha. O Fluminense, eu vi o Fernando Diniz muito mais com a camiseta da seleção brasileira que com a do Fluminense, desde que o Fluminense classificou para as semifinais. Foi quase que a primeira quinzena de setembro e agora já teve convocação de novo. Eu não vi o Fernando Diniz no Fluminense. E o auxiliar dele também não, porque está com ele na seleção brasileira. O Fluminense, se não me engano, cada jogo ganha 1 ou 2 dias de folga depois. Eu sei que o que manda ainda é a bola. E o Fluminense tem muita bola. Mas a minha impressão, Lucas Dias, eu queria que tu me desse um depoimento em relação a isso, é de que o Inter chega muito mais mobilizado do que o Fluminense nessas semifinais. Eu concordo contigo, tá, Baldasso, nesse sentido do aspecto dentro de campo mesmo, do dia a dia e desse ambiente, eu tô contigo, tá? Eu até estava vendo uma contagem que até o pessoal do Fluminense estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. Foram 4 dias, foi a mesma coisa que o Grêmio, tá? 4 dias de folga após a parada para a data FIFA, né? Aquela rodada após a data FIFA, a primeira rodada, aliás, antes da data FIFA, o Fluminense ganhou 4 dias de folga. Perdeu o Nino e o André, que foram para a seleção brasileira, junto com o seu treinador, o Fernando Diniz, que ficou 10 dias de fora, ficou toda a parada da data FIFA sem treinar a equipe nas Laranjeiras. Foram 4 dias de folga para o grupo, mais esses 3 desfalques que foram para a seleção brasileira. Depois disso, teve ainda 2 dias de folga, teve o jogo contra o Cruzeiro e mais 2 dias de folga após a vitória por 1-0 contra o Cruzeiro no Maracanã. Foi um jogo quarta-feira à noite, na quarta-feira passada à noite, quinta e sexta de folga, e o grupo do Fluminense se reapresentou no sábado. De fato, em relação a treinamento, sessão de treinamento, o Inter teve só 2 dias de folga após a rodada antes da data FIFA. E depois não parou mais de treinar no CT Parque Gigante, teve 1 dia de folga depois da rodada contra o São Paulo. Então, assim, de fato, em relação à mobilização prática, o Inter está mais mobilizado. Eu até conversava com o Vitor Lessa, que é um dos principais setoristas aqui no Rio de Janeiro de Fluminense, do Globo e da CBN. E ele citou a mesma questão, tá, Baldasso? De que o Fluminense folga muito e que isso, em alguns momentos específicos, talvez seja até uma questão resultadista de alguns momentos do Fluminense, incomodou o torcedor e a imprensa aqui no Rio de Janeiro. Mas ele apontou um ponto que também é muito importante. Esse Fluminense precisa, entre aspas, trabalhar menos do que o Inter, porque já é um trabalho de longo prazo, enquanto o Kudê está 2 meses no Inter. Bom, nós temos aqui no nosso estúdio, graças a Deus, um porta-bandeira do dinizismo. E eu preciso colocar ele para falar. Diogo Rossi, que história é essa? Fluminense folga, de vez em quando trabalha um pouquinho. Não, eu tenho uma pergunta para o Lucas Dias, né? Se o Fluminense é um time que não está mobilizado, é um time que está despreparado para o jogo contra o Internacional. Sentimos. A pergunta que eu faço é, e como o treinador não tem cardápio tático também, já foi dito aqui nesse programa, se porventura ele prepara alguma coisa, se ele se preocupa com o adversário, se vai ter algum tipo de substituição dentro do time, pelo menos para dar algum tipo de ânimo para o torcedor do Fluminense, né? Já que o time não treina, não está mobilizado para a Libertadores, o treinador pensa mais na seleção, vamos tentar colocar alguma coisa. Isso me pareceu uma ironia. Não, eu tô tentando entender, eu tô preocupado de fato com o Fluminense, porque imagina, né, semifinal da Libertadores, o time tá desmobilizado, não treina, o treinador não tá nem aí, e o treinador não tem cardápio tático pro jogo. Vamos ver, né, daqui a pouco o Lucas traz alguma informação animadora pro torcedor do Fluminense, de alguma preparação, de alguma coisa que vai mudar no time pro jogo, né, não sei se tem isso aí. O torcedor do Fluminense pode se animar, Diogo, porque vai ter 2 jogadores que vêm sendo muito importantes, tá? John Arias e John Kennedy, que tiveram problemas clínicos, tá? John Arias teve um problema no tornozelo lá no clássico contra o Vasco da Gama. Ele até, será que pode ganhar uma minutagem contra o Cruzeiro? Não tinha nenhuma chance. Ele teve um problema ligamentar no tornozelo, mas não era uma situação tão grave assim. Ele vai jogar contra o Inter, tá? Ele já voltou a trabalhar com bola aí no último final de semana. O grande detalhe é como o John Arias vai chegar para esse jogo. Ele vai chegar a 100%, porque até por essa lesão do tornozelo dele, eu perguntava para algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, pessoas da área médica de clubes, e perguntei, essa lesão é uma semana para recuperar e vai estar a pleno vapor jogando contra o Inter? Essas pessoas me disseram, olha, geralmente é uma lesão que tu vai lá 10, 14, ali 2 semanas.
Se ele está voltando antes, ele está voltando de uma forma mais rápida, mas não dá para descartar que esteja 100%, mas não é uma tendência. E teve o John Kennedy, que no último final de semana, em um treinamento com portões fechados nas Laranjeiras, teve uma lesão na mão, vai jogar com uma proteção, mas ainda assim vai para esse jogo. Como a gente citou antes, né? O Felipe Melo está voltando do DM, também esteve no jogo contra o Cruzeiro como titular no último meio de semana ao lado do Nino na zaga, e tem o Marcelo, que já voltou contra o Vasco, e não vou dizer que é uma grande dúvida, tá? A tendência é que o Marcelo jogue. É jogo de Libertadores e a gente sabe da importância do Marcelo para o time do Fernando Diniz. Mas o Diogo Barbosa, aquele mesmo que teve uma passagem desastrosa no Grêmio, tá muito bem aqui no Fluminense, tá? Tá muito bem aqui no Fluminense. Eu também estou nessa torcida aí, junto com o Lucas, de que o Diniz coloque o Diogo Barbosa, o Marcelo, né, um veterano, um jogo ríspido. Fica em casa que é melhor. Bem, JB. Eu, diferente do Diogo Rossi e do Baldasso, que só pensam no time dos outros, eu quero pensar no nosso time. Qual é o nosso time? Do Grêmio nós vamos falar daqui a pouco no programa. Não. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio. Não, no nosso Inter. Eu quero que ele responda a enquete. Como é que o homem vai jogar na partida do Maracanã? Ele deve ir Diogo Malo, tá, JB? Ele deve ir Diogo Malo na lateral direita, principalmente por conta do Keno, que deve... Vamos lá, o Keno, para quem viu o jogo contra o Cruzeiro agora do Fluminense, viu que o Keno não ataca só esse lado esquerdo de ataque do Fluminense, lado direito de defesa do Inter, que deve ter o Hugo Malo e o Bustos ficar no banco. Inclusive, no trabalho que foi fechado ontem no CT Parque Gigante, eu fui perguntando para algumas pessoas alguns detalhes desse treinamento, e o Hugo Malo treinou primeiro detalhe, o Hugo Malo treinou mais uma vez na lateral direita como titular, ao lado aí do Vitão, nesse lado direito de defesa do Internacional, e foi muito trabalhado nesse treinamento a recomposição dos volantes em velocidade. E aí eu cito aqui, obviamente o Johnny, que vai ser o primeiro volante, está voltando do DM, e do Arangues, por um lado, mas do outro também tem o Maurício. O Maurício também trabalhou bastante a recomposição, e essa é uma preocupação do Eduardo Cudê para conter as puxadas em velocidade do Fluminense, principalmente de um lado com o John Arias e do outro com o Keno. Mas o Hugo Malo deve ser o titular. A coisa que mais foi importante para mim, a última coletiva do Cudê foi a coletiva mais rica que o Cudê deu até agora, mais esclarecedora de todas. E para mim, me aliviou em determinados momentos de uma forma muito significativa, principalmente quando o repórter perguntou para ele o seguinte: você está imaginando contra o Fluminense no Maracanã uma postura parecida com a que teve contra o Bolívar na Bolívia? E eu tinha medo disso. Eu tinha medo de o Cudê pensar um time retrancado para o Maracanã. E aí o Cudê respondeu: não, porque o Maracanã não fica a 3.600 metros de altitude. Ou seja, o Inter vai para o Maracanã para jogar. O Inter vai jogar, vai ter os seus cuidados defensivos contra o ótimo time do Fluminense, mas vai jogar. Porque o Fernando Diniz tem as suas características históricas. Eu já ganhei um jogo de 5-1 do Fernando Diniz no Morumbi, marcando a saída de bola dele. Nós sabemos como funciona o Fernando Diniz. Do meio para frente é lindo, do meio para trás é problemático. O Inter vai, Lucas Dias, meu querido Lucas Dias, o Inter vai marcar a saída de bola do Fluminense, vai fazer marcação sob pressão, provocando o erro e trancando a transição do adversário? As duas coisas foram trabalhadas, tá, Baldasso? Um time que, e aí eu sei que o Cudê fez até essa brincadeira na última coletiva, depois da derrota para o Atlético lá no gramado sintético da Arena da Baixada, sobre o Rio de Janeiro ainda não ter 3.600 metros de altitude como foi lá contra o Bolívar. Mas isso foi trabalhado, tá? Jogadas em que o Inter, não vou dizer que dependesse, mas fosse muito numa válvula de escape, que era o Alan Patrick, como foi lá na montanha, na altitude contra o Bolívar, e puxasse jogadas em velocidade. Mas o que me foi dito foi assim, tá, Baldasso? Não vai ser um Inter que só receba o Fluminense do seu campo. Vai ser um Inter que vai tentar jogar em determinado momento. A gente pode pensar aqui e conjecturar, não sei se essa é a análise de vocês também do jogo, eu estava lá contra o Bolívar em La Paz, e eu me lembro de um Inter que tentou jogar, mas não tentou jogar estando no campo do Bolívar, e sim nessas jogadas de contra-ataque em velocidade. Quando me disseram de dentro do Inter, o Inter vai para jogar, eu não imagino que o jogar do Inter seja jogar em contra-ataques em velocidade, porque tinha a questão da altitude. Eu imagino, e por essa informação, que o Inter jogue no campo do adversário também. Óbvio que vão ter momentos que o Fluminense vai atacar o Inter e o Inter vai precisar esperar. Excelente, Lucas Dias. Perdão por atrapalhar a tua caminhada na beira da praia de Copacabana. Pode retomar e botar o pezinho na água lá, tá? Perfeito, pode deixar, Meneghete. Primeiro eu vou num botequinho aqui
e depois Praia de Copacabana. Traga umas conchinhas de Copacabana. Lucas Dias, daqui a pouco a gente vai seguir no Rio de Janeiro com o Daniel Oliveira. Olha só, o Cudê fechou os trabalhos de domingo, fecha segunda, fecha terça-feira. Tá bem, semifinal de Libertadores América. Mas, JB, será que não tem nenhum outro mistério, nada que ele esteja preparando de diferente aí? Na verdade, desde que o Cudê chegou, os treinamentos são fechados. Nós tivemos, assim, acesso a pouquíssimas atividades. É uma situação normal com ele. Ele não abre muito. Eu não acredito que tenha algum outro mistério, a não ser, ou alguma grande novidade, a não ser o que nós já estamos acostumados. O Cudê é o cara que... ele joga às vezes com os mesmos jogadores, mas ele faz um lateral que avança mais, aí o Depena, antes a gente se acostumou a ver pelo lado esquerdo, aí do nada ele aparece do lado direito, ele faz uma mudança com 2 centroavantes, às vezes com um, às vezes o Alan Patrick começou jogando pela direita, foi para a esquerda e agora está mais atrás. Então essas variações táticas eu tenho certeza, o Inter está preparando alguma coisa para encaixar o seu time no jeito de jogar do Fluminense. Quais são essas coisas? A única situação que a imprensa já descobriu é o Bustos deve ser reserva e o Gumalo titular, porque é bruxinho do homem, né? Não. É? Não é porque é bruxinho do homem. É porque o Bustos não sabe marcar e o Gumalo sabe marcar. E o setor mais forte do Fluminense, é Marcelo e o Keno. O amigo não tem muito conhecimento sobre futebol, mas isso é o mínimo que o amigo deve saber. Se fosse o Renato, a gente falaria que era porque é bruxinho do homem. Não, mas não é, mas eu, cara, e eu acho pejorativo, mas eu tô provocando vocês. Eu seria o primeiro a dizer isso, se eu achasse que é isso. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, o Gumalo tá jogando bem. Não a ponto... Não, e o Bustos não tá jogando bem. O Bustos joga bem na frente. E outra é específico, JB, a gente tem que comemorar o Cudê, ele tinha a mente fechada. O Cudê jogava no esquema e não mexia. Aí vem um cara do lado do Cudê chamado Lúcio Gonçalves, que é um cara que tem a mente aberta e fez o Cudê se renovar. O Cudê é estratégico, o Cudê está pensando jogo a jogo com as características de cada jogo. Eu não posso enfrentar o Fluminense, que tem o Marcelo e o Keno do lado esquerdo, com o Bustos marcando. O Bustos não marca, o Ribeiro Neto jogando, cara. Por justiça, eu fiz... Pareceu uma crítica, Ribeiro. Por justiça, eu fiz uma provocação barata, rasa e que eu não concordo. Eu só estou alertando para uma situação. O Cudê, eu faria a troca, eu estou apaixonado pelo Gumalo e acho que a temporada do Bustos não é uma temporada ok, não é uma temporada condizente, assim como a do Vitão não é o que eles nos mostraram no ano passado. E eu admito que a minha comparação foi rasa e barata. Porém, meu momento quase torcedor aqui. Se fosse o Renato, nós estaríamos dizendo que era porque é bruxinho do homem. Como é o Cudê, a gente passa. Não entro nessa aí. Depende se o bruxo, como tu que defendeu, tu que botou a questão do bruxo, tu que trouxe esse advento aí. Raso e barato. Se o bruxo tá jogando bem, deixa de ser bruxo. Deixa de ser uma opção. Passa a ser uma opção. JB, não tem problema ser bruxo. Tu veio pros donos da bola porque era bruxo do Meneghetti. Continuou porque tu é bom. Continuou porque tu é bom. Essa parte eu não sabia, me serve. Vamos voltar pro futebol. Me ajuda, Baldasso. Vamos voltar pro futebol. Vamos ter um foco. Vamos lá, Ribeiro. Sabe que quando a gente olha para esse jogo, a gente pensa que nós vamos ter um grande tabuleiro de xadrez, né? Um duelo tático. O Fernando Diniz, com o seu jeito muito peculiar de jogar, saidinha de trás e tal, muito ofensivo. Saidinha de trás? Saidinha de trás e tal, né? Lá perto do goleiro e tal. E o Cudê, que estabelece uma equipe ofensiva com base na transição. O time do Cudê é ofensivo, mas ele é ofensivo com base na transição. Ou seja, ele joga marcando para surpreender o adversário. Então, estabelecido isso, eu tenho algumas dúvidas, porque se diz lá no Rio de Janeiro também que o Fluminense pode abdicar do Marcelo lá lateral esquerdo. Mas aí bota ele no meio. Ou, então, abdicar do Kennedy ao lado do Cano para colocar o Alexander, que era lateral, mas é volante e reforçaria o setor de meio campo. O que me surpreenderia, porque o Fernando Diniz é um cara muito convicto. Ele foi jogar lá no Paraguai com o mesmo time que parceiro, que jogou no Maracanã. Era sempre igual. Entendeu? Então, eu acho que o Fluminense vai do mesmo jeitinho, né? Bem ofensivo, e o Inter vai ganhar exatamente nesse setor que está vulnerável ao Fluminense, o meio-campo. Vamos colocar o Daniel Oliveira, que está lá no Rio de Janeiro, junto com o Lucas Dias, para nos trazer também o seu primeiro ambiental aí do que ele está vendo no Rio de Janeiro. Tudo bem, Daniel Oliveira? Boa tarde. Tudo bem? Bom dia a todos aqui no Rio de Janeiro, junto com o Lucas Dias. Eu estou na expectativa, o Ribeiro
brinca demais com uma questão que eu considero muito importante, que é a do ambiente, né? O Ribeiro sempre diz, e o ambiente? Eu acho que é um ambiente de estudo, né? E essa é a minha expectativa com a chegada da delegação do Internacional aqui no Rio de Janeiro amanhã. A gente está sentindo o Rio de Janeiro que ainda está respirando o fato do Flamengo ter perdido a Copa do Brasil para o São Paulo, inclusive novos protestos devem acontecer no Ninho do Urubu, enfim, a bronca da torcida realmente é muito grande, mas o Fluminense está meio fora desse ambiente. Tem um detalhe muito importante, até que chegasse a levantar na atualidade da primeira edição, Meneghetti, que é o seguinte, né? A rivalidade. E a rivalidade deixa, de certa forma, o Fluminense mais leve para esse jogo contra o Internacional. Em contrapartida, o Fluminense pode agravar a crise que já existe pelo lado do Flamengo. Claro que isso é muito do extra-campo, mas às vezes dentro de campo a gente sabe que esse tipo de situação acaba interferindo. Está mandando uma série de mistérios aí, não se tem acesso aos treinamentos, enfim, né, tá as 7 chaves aí, como a gente costuma dizer, o Fluminense para esse jogo primeiro aí da semifinal contra o Internacional. Um duelo que é tido como, até de certa forma, equilibrado. O Internacional é muito respeitado aqui no Rio de Janeiro, pelo que ele construiu nessa etapa eliminatória da Libertadores da América, e isso acaba sendo um componente também que aumenta a responsabilidade do Fluminense no primeiro jogo, nesse jogo do Rio de Janeiro, porque se entende há muitas dificuldades para o Fluminense jogar no Beira-Rio, Meneghetti. Agora, nessa chegada no Rio de Janeiro aí, nessas horas aí, Daniel Oliveira, tá vendo muita pressão pro lado do Flamengo? Isso tu acha que tá deixando o torcedor do Fluminense mais leve, mais faceiro para a Libertadores? Eu acho que é por aí, né, Meneghetti? Aquilo que eu falava dessa questão da rivalidade, né? E os relatos realmente é um clima muito tenso entre os torcedores do Flamengo, principalmente aqueles que se mobilizam, que protestam. A gente sabe como é que essa coisa funciona. Às vezes até é o mesmo grupo, mas ele vem mais forte justamente no dia de hoje. Claro que vai ter desdobramentos ao longo da tarde, tem que saber como é que vai ficar a situação do Sampaoli, e parece que quanto mais se demora ao tomar uma decisão, um pronunciamento oficial, pior fica. Parece que o torcedor vai se mobilizando para protestar. E realmente, pelo lado do Flamengo, é uma tensão muito grande aqui no Rio de Janeiro, né, Elegante? Valeu, Daniel. Grande abraço, bom trabalho para a Rádio Bandeirantes, você e o Lucas Dias, ao longo de segunda, terça e quarta-feira. Um abraço, Daniel. Valeu, um abraço, bom programa a todos aí. Grande Daniel Oliveira, junto com o Lucas Dias, enviados especiais da Band ao Rio de Janeiro para acompanhar esse primeiro jogo das semifinais da Libertadores, Fluminense e Inter. Pedro Oliveira, Central Band do Esporte, uma informação do Grêmio. Pedro, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Falar sobre Vijaçante, porque é um jogador do Grêmio que vem sendo assediado pelo Palmeiras. Inclusive, o relato é de que depois da vitória por 1-0 do Grêmio sobre o Palmeiras, o Vijaçante foi até os vestiários da equipe paulista a pedido do Gustavo Gomes, que é zagueiro da seleção paraguaia e também parceiro do Vijaçante. O Vijaçante foi até o vestiário do Palmeiras, onde conheceu o Abel Ferreira, conheceu alguns dos principais jogadores da equipe alviverde. Nos próximos meses, até o final da temporada, o Palmeiras deve apresentar uma proposta para o Vijaçante, que tem contrato com o Grêmio até o final de 2024, ou seja, 1 ano e mais alguns meses. O Grêmio já propôs para o Palmeiras os valores que quer receber, mesmo que isso ainda esteja em sigilo. O Palmeiras pode pagar também um salário um pouquinho melhor para o Vijaçante. O Vijaçante ainda tem foco no Grêmio até o final da temporada, mas vem sendo assediado pela equipe do técnico Abel Ferreira, uma situação que deve ser desenrolada ao longo dos próximos meses. Meneghetti. O JB, esta negociação aí com o Vijaçante deve evoluir nas próximas semanas? Não acredito que vai evoluir, Meneghetti. O que acontece é uma situação normal. A gente fala tanto aqui do Capa, do CDD do Grêmio e tal. A gente descobriu que o Palmeiras tem o Vijaçante no radar. Antes já tinha vazado que eles também tinham o Cristaldo no radar. Recentemente até alguns repórteres de São Paulo perguntaram quanto que o Grêmio tinha pago e tal, dizendo, a gente sabe que é um jogador que agrada aqui. Então assim, o Vijaçante e o Cristaldo, dá para colocar os dois, agrada uma diretoria do Palmeiras, que monitora, que conversa, que o Gustavo Gomes conversou com o jogador, que os caras querem saber, tem interesse, tem como... Mas daí até o negócio acontecer tem uma distância quilométrica. O Grêmio tem que começar a pensar esses processos todos como base para a próxima temporada. Convenhamos,
O Grêmio, o restante de 2023, o Grêmio está classificado a Libertadores da América do próximo ano e o Grêmio não vai mais ganhar o título brasileiro. É só no sistema azul do Rio Grande do Sul que alguém ainda trata como possibilidade o Grêmio ganhar o título brasileiro. Aliás, é uma coisa curiosa que acontece no Rio Grande do Sul, né? No final de semana, eu ouvi a imprensa do Rio Grande do Sul e a tônica era a seguinte: Grêmio e sua chance de conquistar o título brasileiro. E o Inter é o azarão na Libertadores, sendo que faltam 3 jogos para o Inter ser campeão da Libertadores. O Inter é o azarão. O Grêmio, a 8 pontos do Botafogo, tem uma grande chance de ser campeão brasileiro. Mas eu estou dando apenas a minha opinião, posso estar errado. Mas o Grêmio tem que projetar o ano que vem, porque o que o Grêmio tinha que conquistar esse ano já conquistou, que é a vaga da Libertadores. Alberto Guerra, queria lhe recomendar que o senhor desse férias para o grupo de jogadores, para a comissão técnica. O Renato vai adorar, fica no Rio de Janeiro, manda todo mundo de férias. Pega aí a gurizada aí do Sub-12 para terminar o Campeonato Brasileiro, que o Baldassi falou que o Grêmio não tem nenhuma chance de ser campeão. Tá bem, quando o Inter tiver a 8 ou 9 pontos do líder, vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar disso, não tem nenhuma chance. Ele fez isso ano passado. Eu não quero te cobrar coerência, porque eu seria injusto contigo, que tu nunca teve coerência, então não vai ser agora que tu vais ter. Agora, o ano passado, tu dizias, o Inter a 10 pontos do Palmeiras, e tu tentou depois, em dezembro, tu disse, olha, a gente tentou forçar aqui um campeonato que não existiu. E eu, minimamente, não é sempre que eu consigo, mas acho que nessa eu estou mantendo a coerência. Ou seja, o senhor está forçando uma ideia que não existe. O Inter o Inter não tinha nenhuma chance no ano passado e o Grêmio não tem chance agora. E vou dizer mais, se tivesse, mas se não tivesse nos roubado lá contra o Corinthians e tal, não ia dar. Também não ia dar. É muito ponto, o Grêmio não joga para tal, o Botafogo tá passando por uma mínima instabilidade a 8 pontos de diferença. Nossa, estabilidade. O Renato chegou a dizer esses dias assim, que agora estão vendo no retrovisor. Pô, 8 pontos, velho. 8 pontos, mas o retrovisor é gigantesco. Jogo. Não vou entrar nesse debate com vocês. Então terminamos o programa, né? Nós estamos aqui para debater. Terminando de fato. Deixa eu falar uma coisa sobre o Vijaçante. O Diogo tá inconformado. O Vijaçante, que é a informação... Olha, eu tô quietinho. Que é a informação de prima. Assim, por favor. Informação de prima do debate aqui é o do Vijaçante. Vamos falar sobre isso. O que acontece? O Palmeiras faz um monitoramento mensal de atletas em todas as funções. E o Vijaçante, ele ocupa a primeira colocação da temporada e o Palmeiras se agrada desse jogador. O fato é assim, primeiro é tranquilizar o torcedor que o Vijaçante tem contrato até o final do próximo ano, tem uma cláusula no contrato dele que se ele disputar no ano que vem 60% dos jogos, ele renova. Ele ganha bem, por mais um ano. Ganha bem. Assim, é que mensurar o bem ou o mal... É que o outro bem é o Palmeiras. Né? Perfeito, aí eu acho que a análise está correta. Ele ganha menos do que os titulares protagonistas do Grêmio. Ele ganha 300 conto. Eu não sei o salário certo, o Palmeiras não ofereceria menos de 500 para ele. Me disseram que não tá na faixa salarial dos $500 mil para cima, assim, dos caras top, até onde eu sei. Tanto que o Grêmio tava, mesmo com esse contrato que o Diogo vai dizer ainda, querendo chamar ele para dizer, nós vamos te botar aqui no patamar dos... Eu só queria pontuar, assim, que eu acho imprescindível que o Grêmio não perca esse jogador. Não pode perder, eu acho que o Vijaçante, titular absoluto do Grêmio, não pode, inclusive, correr o risco de perder para um adversário direto da Libertadores da próxima temporada, né? Eu concordo com o Baldassi, acho que o Grêmio está bem encaminhado na classificação para a Libertadores, então assim, não dá para correr nenhum tipo de risco, né? Se der para renovar o contrato dele já ampliando o vínculo agora seria muito bom, até porque assim, a análise sobre bons jogadores elas vão acontecer sempre, e o Grêmio tem bons jogadores no seu elenco, Cristaldo, Vijaçante, entre outros nomes, então assim, vamos cuidar primeiro de cada uma das coisas. Eu acho que primeiro o Campeonato Brasileiro e a classificação para a Libertadores, depois o título, se for possível, e obviamente, né, o elenco para a próxima temporada, para mim, não pode não ter o Vijaçante em 2024. O Ribeiro está inscrito, vem, Ribeiro. Olha, eu vou ser um pouco pragmático, Beneguete, e eu vou pensar sim em 24. E ao pensar em 24, eu não sei o torcedor do Grêmio, mas eu, né, tenho convicção de que o Grêmio precisa se reforçar e muito, em termos de qualidade do time titular. Para isso, precisa de dinheiro. E o Grêmio, como se sabe, não está com os pila. Né? Não está. O Soares vai sair, tá. É um dinheiro que o Grêmio deixa de pagar, mas quem banca é o investidor. Tá? E vai ter que contratar o centroavante. Eu diria o seguinte, tu lembra, porque tu é tão antigo quanto eu, um pouquinho mais que eu, né, Mariette? Então assim, lembra o que fez o presidente Fábio Koff em 93 ou 94. Em 94, o presidente Fábio Koff pegou os seus 2 principais jogadores daquela conquista da Copa do Brasil e vendeu. O zagueiro Aguinaldo e o volante Pingo.
E com esse dinheiro, ele formou o time que viria a ser campeão da Libertadores da América em 95. A minha sugestão é que o Grêmio aproveite o cavalo encilhado. O Palmeiras está querendo o Cristal, que era isso, né? O Palmeiras queria o Cristal, né? O novo, como é que é? O novo... Scarpa. Novo Scarpa. Que é agora o Vila Sante, porque o paraguaio lá é irmão e tal, não sei o quê. Beleza. Faz um bem bolado com o Palmeiras. Se de repente pega um dos jogadores que eles têm lá, de atacante, alguém que venha para ser titular, e pega esse dinheiro e forme um time mais qualificado para a próxima Libertadores da América. Tem que ter criatividade e tem que arriscar um pouco. Só manter... Gente, se o Grêmio mantiver o time que tem, Meneghetti, sabe qual a chance do Grêmio ser campeão da Libertadores? Não sei, não estamos... Nenhum. Mandinar, tá bem, vamos lá. O Ribeiro tem uma tese brilhante. O Diogo Vende os bons para fazer um time. Vamos lá, Diogo. Impressionante, o programa teve 3 minutos de Grêmio, nos 3 minutos o Grêmio não briga por nada, num campeonato que está aberto. Eu tô fora dessa, tá? Não. Tô fora dessa e já vou manifestar. Obrigado. Num campeonato que está aberto, faltando 14 rodadas e só 8 pontos de diferença. Se o Inter tem condições de ser campeão da Libertadores, o Grêmio tem Só um pouquinho. Brasileirão, Opa, né? chegamos ao ponto. Tu acha, que a, posso terminar tu minha acha que a tese? chance do Grêmio ser campeão brasileiro é a mesma do Inter ser campeão da Libertadores? Olha, se a gente analisar que o Internacional é talvez dos 4 o time que conseguiu chegar por último nessa fase aí. Por que chegar por último? Que eu não me engano, os datas foram iguais para chegar mim, por último. O time que foi montado depois, que aconteceram uma série de ascensão. circunstâncias. Não concordo muito contigo, mas Mas vou te provocar um pouquinho. Peraí, mas Não, gente, pelo amor de Deus, graças nós não vamos tratar isso como normal. O Diogo está dizendo que o Grêmio, que está a 8 pontos do Botafogo, está mais próximo do título do que o Inter na Libertadores. Isso eu não disse. Tu insinuou não, isso eu não disse. Tu foi nessa linha de essa raciocínio. falácia aí tu não vai colocar Não, mas tu aqui. foi nessa linha de raciocínio. E nesses 3 minutos, além de dizer que o Grêmio não tem condições de ser campeão brasileiro, também querem desmontar o time do Grêmio. Tá ótimo, tá tudo Eu certo, queria tudo normal. aqui pedir aos torcedores do Grêmio que desconsiderem o discurso vermelho do Baldassi do JB de que o Grêmio não tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro. Não, é difícil, claro, e é bastante improvável, inclusive, que o Grêmio seja campeão brasileiro. Bastante improvável. Agora, o Grêmio tem a obrigação de persistir esse título. O Grêmio tem a obrigação de colocar esse título no seu radar. Se vai dar ou não, é consequência das suas atuações. A tese furada do JB, o Botafogo teve uma instabilidade. Quem é que disse que é uma instabilidade? Quem é que disse que é uma instabilidade que acabou? Quem é que disse que o Botafogo vai entrar no rumo de novo? Eu não sei, e você também não sabe, e nem o Botafogo sabe. Então o Grêmio tem que focar nesse título. Até porque hoje o Grêmio disputa o vice-campeonato brasileiro. A realidade do Grêmio é esta hoje. Hoje o Grêmio disputa a vice-liderança com o Palmeiras. E eu até acho que não é nem tendência que consiga superar esse Palmeiras. Mas é a disputa do Grêmio. E se o Botafogo ratear e continuar derrapando? São 2 ou 3, são 2 rodadas, não são nem 3, porque tem um confronto direto no Rio de Janeiro. São 2 rodadas e o Grêmio encosta. Meneghetti, assim, ó. Só por favor, Baldassi, querido. O Paulinho pode nos ajudar. As 4 próximas rodadas. Eu sei. A próxima rodada em especial é favorável ao Botafogo, que joga em casa com o Goiás, e o Grêmio tem o Fortaleza. As 4, o Grêmio pega o Fortaleza fora de casa, o Grenal fora de casa, o Atlético Paranaense dentro de casa e o São Paulo fora de casa. Esses são os 4 jogos. E eu quero só, depois que o Paulinho, o Botafogo vai pegar os times de baixo da tabela nessas 4 rodadas. Nas 4 próximas rodadas o Grêmio pega o reserva do Fortaleza, provavelmente o Inter pensando só na final da Libertadores, porque vai ser campeão, né, que é o que o programa está dizendo. Pega o Atlético Paranaense, que é um adversário duríssimo, de fato, e o São Paulo que está de férias na temporada. São os 4 próximos adversários do Grêmio no Brasileirão. Tem essa leitura. Só que o Grêmio pegou o Goiás, o Vasco e o Bragantino. O Bragantino sim é forte, mas era Goiás, Vasco e tem um outro fora de casa, que era Santos. Times que estavam mal e o Grêmio foi mal. Eu não vou por essa regra, talvez seja até melhor enfrentar os times mais de cima, que o Grêmio aumenta o nível de concentração. É que para mim é um combo, tá, Baldassinho? São os 8 pontos de diferença, são os 8 pontos de diferença, e a gente acho que tem que ser minimamente lúcido de olhar o Grêmio e dizer assim, cara, não tá performando. Tu pede lucidez, desculpa, Baldassi, ele pede lucidez e fala que o Botafogo não está em instabilidade. Tá, mas é que Diogo, é que assim, ó, vamos lá. O histórico deste chatíssimo campeonato de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro, ele apresenta quase todos os anos essa situação. O time que está na frente com alguma vantagem, em algum momento, por 4, 5 rodadas, ele tem uma instabilidade. E nessa instabilidade,
os outros se aproximam e quase sempre não adianta. Quando é que adiantou, se tu pegar na história? Vamos lá, o Grêmio 2008. O Grêmio estava um monte na frente, só que aí o São Paulo vinha que nem um caminhão atrás. São Paulo vinha ganhando todo mundo. Não é o caso do Grêmio atrás do Botafogo agora, convenhamos. O Botafogo está passando por instabilidade, sim, mas o Grêmio também. É isso que não me faz acreditar num poder de aproximação do Grêmio. O Grêmio não está apresentando um futebol de altíssima qualidade, convincente o suficiente para eu acreditar que o Grêmio vai aproveitar todas as instabilidades do Botafogo. E quem está no futebol brasileiro? Ninguém. O Botafogo vai ser campeão. O Botafogo vai ser campeão, porque abriu a vantagem para isso. Não, talvez seja uma tendência, mas o Grêmio não pode desistir, né? Não, o Grêmio não pode, o Grêmio tem a obrigação de tentar o título. Fala, JB. Não foi só me defendi de algo que eu não disse. Eu tô vendo aqui, ó, a instabilidade do Botafogo, beleza? Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Atlético Mineiro e perdeu o Clássico pro Flamengo. Tem 3 derrotas no Brasileirão. Faz 3 jogos, 3 rodadas que eles estão mal do Brasileiro. Mesmo assim, 8 pontos de diferença e é só um recorte de 3 jogos. A distância era 15, né? Agora é 8. Curiosamente está diminuindo, né? Mas assim, tu acha Curiosamente, que dos últimos 5 jogos... Tu consegue vislumbrar o Botafogo continuar perdendo? Ou essa é uma instabilidade que em algum momento eles vão corrigir? Aí eu seria mãe de nada, aí seria fácil. Eu diria o que vai acontecer amanhã aqui, outro dia, não sei. A estabilidade está me provando nesse momento que o Botafogo vive um momento de instabilidade. Tá claro, é evidente, está nos meus olhos isso. Paulinho, dá os 4 jogos da sequência do Botafogo aí, Paulinho. Pega o microfone e entra no ar aí, por favor. Sequência do Botafogo. O Botafogo agora joga contra o Goiás, em casa. Enfrenta o Fluminense no Maracanã. Mande de campo do Fluminense, mas vamos combinar aqui em casa, né? O Maracanã, duelo carioca. Depois, enfrenta o América em BH e recebe o Atlético Paranaense lá no Engenhão. Então são os próximos 4 jogos. Goiás, Fluminense, América e Atlético Paranaense. Fluminense com time reserva, bem provável, né? Que vai estar no meio dos jogos com o Internacional. Vai depender muito do primeiro resultado. Não, é depois, né? É depois dos jogos. É igual o Grenal. É igual o Grenal, porque o jogo do Goiás... É depois. Então, assim, na verdade é assim, né? Verdade. Botafogo e Grêmio vivem uma realidade que interfere nesse jogo, porque Fluminense e Inter, um dos dois vai ser reserva. Ou Fluminense porque tá na final da Libertadores, ou Inter porque tá na final da Libertadores. Depende, né? Como assim? A final do Libertadores é um mês depois? Não, tudo bem, mas o primeiro jogo... Tu acha que os dois jogos? Eu acho que não é time reserva. Mas ambiente, acho que um deles vai ter um time desfocado. Um ambiente... Ressaca da classificação. Meneghete, assim, ó, o Inter no Grenal e o Fluminense contra o Botafogo, das duas uma, ou eles estarão depressivos por conta de uma eliminação da Libertadores, ou estarão esfuziantes por conta de uma classificação final. E nos dois casos tem bifurcações. Tu depressivo pode dar 2 tipos de resposta. Claro. E tu esfuziante também pode dar 2 tipos de resposta. Pode relaxar. Não, ninguém sabe. Aí seria mandinar. Aceitando a crítica que o amigo me fez, me pareceu uma crítica, né? Mas estou tentando pensar... Pedro, vamos falar sobre esse episódio aí com o empresário do Depena. Pois é, Meneghete, porque o empresário do Depena fez duras críticas às críticas que vêm sendo feitas ao jogador. Vamos colocar na tela, é o Júlio, que é o empresário do Depena, basicamente falando sobre a situação do jogador. Júlio com um sobrenome impronunciável, um sobrenome em polonês. Abre aspas, futebol é assim, ano passado ele quebrou e foi fundamental na classificação da Sul-Americana. Este ano, somado a problemas pessoais, muitas vezes não joga na sua posição. Já jogou como lateral esquerdo em posições que não são justas. Muitas vezes é muito exigente. Carlos chegou de graça do Dínamo e, se tiver a confiança da comissão técnica, será peça fundamental. Ele é humano, comete erros. As pessoas do Inter têm que ser mais positivas se quiserem ganhar alguma coisa. Este é o empresário Júlio, empresário do Depena, falando sobre a situação do jogador. Meneghete. O empresário pode se manifestar, falar o que ele acha que tem que falar, é legítimo isso. Agora, nós estamos aqui para analisar. Eu só acho que não é o momento. Talvez no final da temporada. Vamos lembrar que o Depena não repete o futebol do ano passado. Como muitos jogadores do Internacional não repetem esse ano. E alguns o Cudê conseguiu já recuperar. Casos, por exemplo, do Wanderson. O Bustos está dando sinais de melhora. Melhora que ele próprio, Bustos, nesta temporada. Ainda não é o Bustos do ano passado. Mas o Cudê tem dado e insistido, e é quase teimoso com o Depena, que até no último jogo jogou como titular, do time reserva, entrou, fez um gol importante, teve um bom arremate de fora da área. O Cudê está dando oportunidade para um jogador que vive um drama pessoal. Palmas para o técnico do Inter. Não é o momento do empresário, na minha opinião, Baldasso,
se sair com esse tipo de manifestação. Ah, se o clube quiser ganhar alguma coisa, vai ter que pensar de forma mais positiva. Eu não achei legal. Pelo amor de Deus, é claro que não é legal. A falta de sensibilidade das pessoas do entorno, às vezes, me choca. O Inter está vivendo um momento único de necessidade de foco total. O empresário veio falar isso. Nós tivemos no final de semana uma reunião política do Inter com um grupo político barganhando cargo para a próxima gestão. Pelo amor de Deus, gente. Vocês torcem para quem? Nós temos um Internacional na semifinal da Libertadores há 2 dias do jogo da década. Pelo amor de Deus, esqueçam tudo. Esqueçam próxima temporada, esqueçam qualquer barganha, esqueçam qualquer reivindicação. Vão pro jogo, gurizada. Pelo amor de Deus. Tem 2 coisas nessa situação. O empresário torce pro jogador dele, né, para responder o que o Baldasso ponderou. E é notícia o fato de um empresário do jogador estar descontente em relação à situação do atleta. Obviamente que... Fica quieto agora. Ah, perfeito. Aí eu acho que é o jogo contra dele, né? Porque o empresário joga contra o seu ativo nesse momento. Porque o ambiente do Internacional é muito bom e me parece claro que o Inter construiu algo positivo para o Depena, que também vive uma situação ruim e particular, né? Então o Inter construiu esse ambiente, ele joga, ele está sempre ambientado, o Inter sempre o defende mesmo quando vai mal. Acho que nesse caso específico o gol contra do empresário, né? Ribeiro, JB? Ah, cara, eu vou dizer, tá, esse tipo de coisa não soma, e aí eu concordo com o Baldasso. Mas eu vou dizer com todo respeito, também não vai interferir. O Inter não precisa de mais ou menos foco, Baldasso. Tá todo mundo ligado no jogo, não vai interferir isso aí, entendeu? Fica apenas algo bem saliente, que talvez não seja de hoje, que é a reclamação do jogador. JB. Sem querer, querendo, o empresário acertou o diagnóstico. O Baldasso tem total razão. Ele errou o time, ele não tem que falar isso agora. Mas é que esse é um ambiente que o Inter vive ciclicamente há muitos e muitos anos, muitas e muitas gestões, dezenas e diversos jogadores e treinadores. Como não ganha, o que acontece? O cara que estava bem, passa a ser ruim. Sabe, tipo, vamos citar um exemplo clássico aqui, era o Edenilson. Melhor jogador, melhor isso, melhor aquilo, não sei o que, tal, não ganhou, ruim. Quem está aqui hoje, atualmente, está sendo louvado, o Inter está na semifinal e tal. Experimenta não ganhar essa Libertadores e o ano que vem, aí vai ser ruim. E ele tem razão, o ambiente acaba prejudicando. Só que não é o jogador que não ganha, é o ambiente que não faz ele ganhar. Meneghetti, o jogador que fez o gol do título do São Paulo, tá? O Rodrigo Nestor, tá? Ele era vaiado pela torcida. Foi vaiado, estava incomodado e tal. Foi lá, deu resposta no campo, fez o gol do título, hoje ele é ovacionado. Futebol é assim, te dá chance de recuperar. O Depena vai bem quando entra e acabou o negócio e vai ser valorizado de novo. O futebol permite esse tipo de recuperação. Não, ele permite, Ribeirinho, mas ele permite também, tipo, chega um momento, é isso que eu disse, chega um momento que é o seguinte, eu até falei o ambiente não permite, eu errei. É o Inter que não está permitindo, o Inter como um todo, ganhar. E isso vai do jogador, dirigente e tal. Só que tenta uma vez, não dá. Tenta 2 vezes, tenta 3 vezes. Na 4ª vez o torcedor explode e aí tem que sair todo mundo e vir todo mundo. Vem, Pedro, mais um destaque do Grêmio. Rodrigo Eli, Meneghetti, porque ele passa a ser uma baixa no sistema defensivo gremista. Ele tem uma distensão muscular na coxa esquerda. Sendo assim, para por cerca de 3 semanas. Tendência é que possa voltar no meio de outubro contra o Atlético Paranaense. Ele já não poderia jogar contra o Fortaleza no próximo final de semana porque forçou o 3º cartão amarelo, é baixa. Só que do lado positivo, o Grêmio pretende ter a volta de Jeromel. Ele que teve apenas um jogo nesta temporada contra o Cruzeiro, participou de atividades durante a última semana e depende muito da reapresentação do tricolor nesta segunda-feira e do desenrolar da semana. Sem Rodrigo Eli, mas com o Jeromel, esta é pelo menos a tendência para o jogo contra o Fortaleza. Vamos para o intervalo. Pedro Oliveira conversa com todos vocês na live do YouTube. Isso aí, converso mesmo. Aqui na live do YouTube, 19 mil pessoas nos acompanhando. Quantos likes tem? 1.300 likes. 1.300 likes, 1,3. Pô, nos deem aquela moral, deixa o like, deixa o joinha, te inscreve no canal do Donos. 267 mil pessoas inscritas no canal do Donos. Deixa aquela moral, dá aquela moralzinha, dá o joinha, dá o like. Like, dá aquele like pra nós. As pipas da bola, diz o Flávio. Pois é, a pipa do vovô não sabe mais, mas com o Figueira Plus dá pra subir. Só que, 3 horas é muito, né? 3 horas é demais. Passou de 2 minutos, é podcast. Oi, Pedro.
Como está o ambiente aí na Band? Tá muito bom. O ambiente é dos melhores, sempre. A gente trabalha numa harmonia muito grande, todos nós. O ambiente é muito bom. O que tem de maquiagem, digo, de almoço hoje, diz o Adenilson Venâncio. O que tem de almoço? Alguém sabe aí? Alguém consegue me ajudar? Frango ao molho mostarda. Só falar frango que eu acerto sempre, diz o Paulo Pires. Prefiro a Michele, diz o Marcelo. Eu também. Maquiado da bola, diz o Rian Ferreira. Estamos maquiados. Pedro, você vai sair da Band? Não, tem contrato vitalício com a Band. Seguimos aqui. Seguimos no Grupo Bandeirantes. Viu o Ribeiro Neto nesse final de semana, diz o André. Um abraço pra ti, André. Viu o Ribeiro Neto. Internacional tricampeão da Libertadores de 2023, diz o Lucas Like. Eu concordo. Inter tricampeão da Libertadores da América, agora, 2023, só 3 jogos. Ganha os 2 do Fluminense, pega o Palmeiras na final, tá classificado para a final, pega o Palmeiras e é campeão da Libertadores da América. Te assume Pedrinter, diz a Nádia Neves, a minha excelentíssima. Eu não tenho que me assumir, eu torço pro bem do futebol gaúcho. O Júnior me manda oi. Oi, Júnior, aquele abraço. Dá uma cartilha dessas pro Luiz Adriano. Não entendi. Pedro, manda abraço para Caxias do Sul, diz o Wagner Souza. Abraço para Caxias do Sul, grande Caxias do Sul, da terra do Juventude, terra do Caxias. Eu tive em Caxias acho que umas 2 vezes esse ano. É uma grande cidade. O Neves, Pedro, você maquia? Na verdade, quem me maquiou foi a Maria Fernanda Luxinger, que está nesse momento comendo. Senão eu iria trazer ela aqui para falar com vocês, porque claramente erramos na maquiagem hoje, né? Erramos bastante. Foi a Olivia Palito que me maquiou? Não foi. Ô, Nanda! Vem cá. O pessoal tá pedindo para te chamar aqui. Para tu falar sobre a nossa maquiagem hoje. Gente, o Pedro, ele tem uma base, tá? Tá. Ele tem uma base que é da cor, tipo, da minha pele. E eu sou branca. Diferente. Muito branca, sim. Diferentes. E ele quer que eu faça funcionar a maquiagem com aquela base. Eu não faço milagre também. Desculpa, eu sei, eu estou vendo a TV, me passei. Erramos, né? Mas tem dias que a gente erra. Tem dias que a gente acerta. Tem dias que a gente erra e hoje eu errei. Tem dias que é noite. Qual é o teu Instagram, Nanda? Nanda Luxinger. Sigam agora, a Nanda. como escreve, é com vocês. Luxinger é com C, H, Singer de cantora. Isso aí. Um abraço para Maria Fernanda Luxinger. Quem quiser me seguir também, como maquiadora, é uma excelente jornalista, né? Mas claramente a carreira de maquiadora a gente para por hoje. 25 de setembro é o último dia, a gente se aposenta e vai um abraço. Como maquiadora não deu certo, mas como jornalista é uma ótima pessoa também, né? Uma ótima pessoa. Maria Fernanda Luxinger está sempre no Rio de Janeiro, sempre curtindo as baladas do Rio de Janeiro. Com o grande Marcelo, um abraço para ele também. Nanda Luxinger, o Instagram dela, para quem quiser seguir. Quem quiser me seguir também, Pedro Oliveira, com um O só, Pedro Oliveira, _E. Erramos na maquiagem hoje. Parece um defunto, diz o Gomes. Erramos. A gente admite, não tem problema. Passa o zap da Nanda. Não, manda mensagem no Instagram para ela que ela responde. Nanda Luxinger. Faltou o rímel, diz o José Silva. Será que ficaria bom um rímel aqui, ô Chiclé? Um batom e um rímel. Um abraço pra Yara, filha do Marcos Ochoa, 8 anos, Rio Negro, no Paraná. Aquele abraço. Resultado final da nossa enquete interativa, enquete Poker na live do YouTube, aba Comunidades. Vamos acompanhar o resultado. Se você fosse o técnico do Inter, como jogaria contra o Fluminense? 2 zagueiros e Hugo Malho na lateral. Esta é a tendência de time, com Vitão em mercado e o Malho na lateral, 48%. 2 zagueiros e Bustos na lateral, ou seja, como o Inter vinha jogando antes, 1/4, 25%. 3 zagueiros, o time, portanto, o esquema que ele utilizou na altitude contra o Bolívar, quase 1/3, 27%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí o apito final com mais debate e foco na dupla Grenal. Na TV,
a gente passa o comando para o Alexandre Mota. Boa tarde, Mota, tudo contigo. Boa tarde, Menegas, boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Vocês já palpitaram aí sobre a partida lá do Rio de Janeiro entre Fluminense e Internacional, não? Quarta-feira. Vamos ver o time do Inter, o ambiente do Fluminense. Quarta a gente tem um panorama melhor para palpitar. Não Deixa o tempo passar então, né? Isso aí. Vamos isso devagarinho. aí, então. Na maciota. Bom programa, Mota.